Olá, esse é o Pode Além, o podcast que traz pessoas incríveis para contar sua história, sua vida. Eu sou Neuza Piculifante e estou aqui com a minha colega Ciane Meneguzzi Pistorello. E hoje com um convidado que nos remete à emoção, à conexão, que canta em lugares distantes, até lugares inusitados, e hoje está aqui para mostrar a sua fala, a sua voz, o seu canto, o tenor Giovanni Marcheselli. É um prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, Neuza, Ciane. Foi uma alegria quando eu recebi o convite estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Olha, fico bem feliz que tu aceitaste estar conosco. Porque eu já conheço um pouco, acompanho a tua história, né? E eu acho que a gente precisa de histórias que nem a sua para inspirar tantas pessoas, né? Porque é muito bonito que tu faz teu trabalho e eu tenho certeza que todos vão adorar. Eu agradeço. Não tenho certeza, foi o dom que Deus me deu, levar alegria para as pessoas. Exato. Isso a gente quer saber, Giovanni, como tudo começou? Bom, era uma vez... Não, tô brincando. Não, mas é verdade, eu comecei a cantar com 1 ano e meio de idade. Meu Deus! É verdade, eu tenho uma fita gravada, uma vizinha na época, porque meu pai sempre ouviu música, né? E ele é pedreiro e também trabalhava com marcenaria e tal. Toda vez que ele estava em casa, o rádio estava ligado. E eu sempre ouvindo, né? E comecei a cantar junto. E eles perceberam isso. Porque, claro, com 1 ano e meio você não tem ainda uma afinação, tudo, mas eu tinha a métrica e eu cantava exatamente igual como tinha que ser. E aí tinha uma vizinha nossa que era professora de piano, que depois acabou sendo minha professora também. Resolveram gravar uma fita, tem lá, 1981. Mas que legal! Sim, e aí eu tenho esse registro ainda feito, cantava Rita Lee, no escurinho do cinema, essas coisas assim. Ai, que legal! Era legal. Então, daí eu comecei, com 4 anos, comecei a estudar violão e comecei a cantar na igreja, já. Aí já tava gostava, então. Com 4 anos. E aí, com 6 anos, fui com essa professora aprender piano, comecei, né, a aprender piano, mas depois acabei seguindo no violão. E começou bem cedo a coisa. Eu tô com 45, então já faz um tempinho. Foi dom mesmo, e dom desde o início. Foi dom. E isso é uma coisa que eu sempre tive comigo, assim, ó, uma certeza que eu tive. Não sabia quando, não sabia como, mas eu queria ser cantor. E todo lugar que eu tava, eu sempre cantava, de alguma forma, né? E isso veio até recentemente, até antes de eu virar cantor profissional. Qualquer lugar que eu tava, eu fazia questão de cantar. Por exemplo, tava num restaurante. Aí antes de sair, eu cantava e saía. Cantava e encantava, então. Normalmente é assim. É isso aí. Esse foi o processo, assim. Eu comecei a estudar muito cedo, mas eu fui pro canto popular, né? Aí eu lembro que meu último professor foi 12 anos, que foi onde eu ganhei meu primeiro festival de música no interior de São Paulo, que eu sou paulista, né? Mas estou aqui no Rio Grande do Sul já há vai fazer 22 anos. E quando eu ganhei esse primeiro festival, a banda do festival me convidou para ser o vocalista da banda. Então, aí eu comecei a cantar com eles na noite e tal. Aí a banda se desfez, aí o tecladista da banda, nós fizemos uma dupla e continuei cantando. Mas morou na Itália também, Morei. Não morou? Em 2015, eu, minha esposa e minha filha, nós fomos para a Itália tentar a vida lá, né? Porque tinha um outro tenor. Em 2013 eu tinha ido para lá para estudar com um tenor de lá, e ele me convidou para ir morar, que ele ia nos ajudar, tal, papapá. E aí, falei, bom, a chance, eu sempre quis viver na Itália e vambora. Mas chegou lá, a coisa não foi muito como deveria acontecer. Como pintaram. Chegou lá, ele, não é bem assim. Falei, poxa, eu vim com a minha família para cá e não é bem assim. Mas tudo bem, foi uma experiência e não me arrependo, não me arrependo, ao contrário, isso só me engrandeceu. Por quê? Porque as pessoas falam, eu vou viver fora, mas chega lá, não é bem assim. Né? Foi uma grande experiência. Foi. E eu cantava na rua, né? Nossa, e tava um frio lá, era -6, e a Catarina, ela tinha 8 meses, ela com a mãozinha pra fora, assim, acho que as pessoas davam mais dinheiro por causa dela, coisando. Tem gravações dessa época também, Giovanni? Tenho. Da rua da Itália, eu não me lembro. Que foi uma época bem
Difícil. Foi boa, mas também foi complicada. Sim. Então, eu tenho várias recordações de lá, fotos, vídeos, assim, mas cantando lá na rua, não me lembro. Eu me lembro, sim. A primeira vez que eu fui pra Itália, foi um grupo de empresários daqui de Caxias que me convidaram pra... Eles iam de férias e me contrataram pra ir cantar. E eu levei o violão, então a gente caminhava, passeava e no jantar e nos almoços eu ficava cantando. E eu lembro que a gente foi pra Veneza e caminhamos e tal, e aí nós paramos na Praça de São Marco. E tinha um pessoal, um grupo russo lá que tava tocando e tal, e eu falei pra pessoa que tinha me convidado, eu falei, eu vou pedir pra cantar. Mas você tá louco? Eu falei, bom, o máximo vai acontecer, eles falarem que corajoso. E eu fui. E o cara falou isso aí, ele voltou e falou assim, ó, se for uma pequena, pode. Eu falei, beleza, então. Era o que precisava. Exato. E na época eu tava começando como cantor lírico ainda. Eu cantava popular. E aí, foi legal, porque assim, você imagina você tá na Itália, em Veneza, caminhando, e de repente tem um tenor cantando. Poxa. Não importa se você ainda não tenha a estrutura de um tenor como eu tenho hoje. Mas na época, quem tá lá, ouve um tenor cantando. Claro. E assim, ó, eu me lembro como se fosse hoje, isso foi em 2009. As pessoas correndo, porque eu tava de frente, as pessoas tinham assim umas 15, 20 pessoas no café. Foi no Café Florian, que inclusive é o café mais antigo de Veneza. E as pessoas correndo do outro lado da praça pra ver eu cantando. Que lindo! Nossa. Foi muito legal. Aí eu lembro que quando acabou tudo, o pessoal foi me cumprimentar, eu voltei pra minha mesa, e aí chegou uma senhora americana, e eu não falava inglês, ainda não falo, né? Mas tinha pessoas na minha mesa que falavam, e ela veio me agradecer, me cumprimentar, e ela me deu uma moeda de 1770, um patacão que eles chamam, né? Desse tamanho a moeda. E falou assim que ela tinha 5 na casa dela, e ela disse, de $1, que ela disse que ela trouxe porque ela tinha certeza que ia encontrar alguém que merecesse essa moeda. Que lindo! E ela eu tenho lá como se fosse a moeda número 1 do tio Patinho, sabe? Que legal! Foi muito legal. Isso aí marcou muito pra mim. Porque primeira vez que eu fui pra Itália, que eu sempre tenho a Itália no meu coração. E aí depois acontecer isso aí, Imagina. meu Deus. Aí a gente foi andar nas gôndolas, meu Deus do céu. Aí, vamos cantar de novo, Que vamos emoção, cantar de novo. gente. E aí a gente cantava assim, passeando assim, aí começava a cantar e tem a ponte, o Rialto, que é a principal. Eu comecei a cantar, o pessoal corria para um lado e a gôndola passando por baixo, as pessoas corriam do outro lado para continuar assistindo. Ai, que lindo. Isso foi muito legal. É emocionante. Foi muito legal. Tu assim. conseguiu conectar em Veneza, que a gente se perde geralmente nas ruelas aí, né? Sim. Mas a tua voz foi inconfundível, dava para distinguir de longe. Foi muito legal, assim, porque que imagina assim, a ópera em si nasceu na Itália. Então, quando você está na Itália, você imagina o quê? Ouve uma ópera, ouve um tenor, ouve alguma coisa relacionada a isso, né? Independente de quem seja e da forma que seja, porque, como eu disse, eu estava começando, mas não teve jeito. A hora que eu cantava, meu Deus do céu, aí você fica... Eu começo a falar, já minha... Eu imagino a emoção, eu imagino. Foi muito legal. Depois tive a oportunidade de ir mais 2 vezes para lá estudar, e na terceira vez eu fui morar. Que legal. Não me arrependo, não. E se precisar, seria de novo. É isso aí. São experiências, né? A gente amadurece, enfrenta momentos. E na época era diferente. Era levar a música para os lugares. Hoje em dia, através do Instagram, do Face, tu consegue esse alcance. Então, já conta para nós como é que é o Música na Sacada. Música na Sacada começou com assim, sem querer. Quando teve a pandemia... que Deus a tenha, ainda bem. Isso aí. Boa. Eu gosto de brincar, tá? Ótimo. Quando começou a pandemia, que trancou tudo, o meu segmento foi um dos primeiros que pararam. Porque o evento para, e eu lembro que eu fiz 16 anos de carreira, fiz um show na Casa da Cultura de 16 anos de carreira no domingo, na quarta-feira trancou tudo. E aí... E a gente não sabia, ninguém sabia o que ia fazer, o que estava acontecendo e tal. E aí, olhando muito o Instagram, vi um músico, um senhor lá na Itália, que cantava na sacada. Ele cantou uma música lá e eu falei, que legal isso aí, né? Mas eu sempre fui um cara, embora não pareça, mas eu sempre fui um cara tímido. Assim, Olha. Tanto é que
voltando à Itália, a primeira vez que eu fui cantar na rua lá, a gente estava em Bolonha, porque eu chegava, o primeiro lugar que eu ia era na Comune, na prefeitura, para pedir autorização se eu podia cantar. Eu não ia correr o risco, né? Porque em Veneza, por exemplo, você pode só tocar, você não pode cantar na rua, nem em Verona. Então, se eu cantasse, corria o risco de ser multado. Entendi. Então, aí eu fui para Bolonha, ele falou, não, pode, assim, assim e tal. E quando eu comecei a cantar, já tinha um senhor lá que estava expondo uma outra coisa, aí eu peguei, tirei o violão e fiquei assim. E agora? Tava com vergonha de começar. Minha esposa, vai de uma vez. Porque eu tenho um pouco de vergonha. Nesse sentido, né? Nossa. Tenho, mas não tem, né? Entendi. Mas naquele dia eu tava... Faltou começar. Eu não sabia, porque eu nunca tinha cantado assim pra receber dinheiro na rua, Sim. né? Esse era o meu principal medo. Falei, quer saber? Ninguém me conhece mesmo, então. Aí fui, Isso aí. cantei e funcionou perfeito. naquele dia, né? Mas voltando à música na sacada, e eu sempre cantei, não vou fazer nada, porque ainda mais aqui no Brasil, todo mundo acha que pode ser exibição, e não é esse o ponto. E aí, um dia, quando começou, tu Flores também tu sabe, teve um momento que a gente começou a bater palma pros profissionais da saúde. É verdade. Né? Combinava. Exato. Então a gente combinou todos os dias, às 8 horas, a gente saía pra sacada e batia palma pros profissionais da saúde. E eu morava, nessa época, um quarteirão do hospital, lá em Flores. E não sei se foi na primeira ou na segunda vez, a minha vizinha de cima, onde eu morava, já era uma conhecida minha de alguns anos. E aí ela falou assim, Giovanni, por que você não canta uma música pra nós? Depois que acabou essas palmas, né? Eu, não sei o quê. Não, canta só um pedacinho. Aí eu falei, tá bom. Aí eu peguei e cantei um pedacinho do brinde da Traviata. E o pessoal gostou, aplaudiu, amanhã podia fazer de novo. E Que foi assim que lindo! começou. Olha que legal! Aí todos os dias a gente se encontrava, 8 horas. 8 horas começava a bater palma, dava, sei lá, 5 minutos. E aí depois das palmas eu começava a cantar. Inspiração divina através dessa mulher. Foi. Não, é verdade. E você sabe que a coisa foi dando tão certo. Então todos os vizinhos filmavam. Eu nem sabia que minha voz chegava tão longe, porque tinha uma amiga minha, ela estava a um quarteirão do hospital e ela morava no quarteirão de cima. Ela me ouvia cantando, porque eu cantava sem microfone. Essa é parte também do cantor de ópera, né? Eu botava a música numa caixinha de som e cantava sem microfone. Só que naquela época, como não tinha ninguém na rua, era um silêncio. Sim. Então, ouvia, então assim, 2 quarteirões, 3 quarteirões, às vezes o pessoal me ouvia cantando. Então, pra mim foi uma surpresa também. E foi muito legal, assim, porque a Band veio fazer entrevista comigo, Pioneiro, RBS, todo mundo veio fazer porque era diferente. Né? Imagina. Então eu vou dizer, aquilo que a gente tava comentando, se teve alguma coisa boa na pandemia, foi isso. Porque quando foi... passou esse primeiro ano, as pessoas começavam até a cobrar o prefeito. Na época, tem que colocar o tenor, tem que colocar o tenor. Legal, olha que lindo. E até hoje, assim, as pessoas lembram disso. E há 15 dias atrás, eu resolvi voltar a fazer. Simplesmente para voltar o que a gente fazia e também levar alegria. Né? Eu acho que a gente tem que devolver um pouquinho o dom que Deus me deu. É isso que eu penso. É isso que eu penso. E aí, eu e minha filha, a gente voltou. E eu lembro que quando eu fui começar, olha como é que são as coisas. Quando eu comecei a gravar, tava tudo certo, só que não saiu o som daquele dia. E ficou só o vídeo e sem áudio. Eu falei, mas que coisa. Aí eu peguei, apaguei o vídeo e fiz uma gravação, porque tinha gente assistindo, falando que tinha dado problema, mas que eu ia voltar com a música na sacada. O que eu recebi de mensagens, agradecendo por estar voltando, porque o pessoal lembrou de quando eles reconfortava eles na pandemia, e nós também. Claro. Então, aí isso só positividade para continuar. Isso só marcou, tipo assim, eu voltei no momento certo. Exato. Olha que lindo, muito bonito. Eu falei que eu gosto de falar. Não, Então, o pai é pedreiro e a mãe? Minha mãe ela trabalha na escola municipal, a escola estadual, ela é, como é que é o nome? Inspetora da escola. E não cantavam? Não, meu pai sempre gostou de cantar. Inclusive, quando eu vou pra lá, que eles moram no interior de São Paulo, quando eu vou pra lá, ainda a gente fica brincando, cantando música sertaneja e tal. Porque é a minha raiz, né? Por ele gostar, ele ficava ouvindo muito música porque gosta de música. E aí a gente começou... A gente brinca cantando. Meu irmão também canta e toca, mas nenhum dos dois são profissionais. Só eu que fui... me profissionalizei. Mas a família, assim, todos gostam de música. Giovanni, e a Catarina? Tu começaste com 1 ano e meio e ela canta e canta muito bem.
Como foi esse início dela? Olha, eu fico até enlouquecido com isso, porque a primeira vez que ela cantou comigo ela tinha 4 anos. Se apresentou mesmo, a gente tava em IP no Natal, fui cantar no Natal em IP e ela sempre gostou de cantar porque eu e minha esposa também sempre gostou muito de cantar. Também não é profissional com isso, mas Sim. até ela é confeiteira, né? Inclusive, beijo, Gi, beijo, Cacá. Legal. Amo vocês. Então, mas ela canta também, inclusive se apresentou comigo algumas vezes. Mas a Catarina, a gente gostava muito daquela música do Ed Sheeran com o Andrea Bocelli, Perfect. Sim. E a Catarina cantava, ela sempre teve uma facilidade de cantar e também do inglês. Ela faz inglês, tudo, e ela sempre teve essa facilidade. E aí ela começou a ouvir e decorou a música. E chegou nesse momento, eu convidei a Gi para cantar comigo, esse eu tenho vídeo. Pra cantar comigo e a Cacá também. Então as duas cantavam juntas comigo. Elas faziam a parte do Ed Sheeran e eu do Andrea Bocelli. E foi muito legal. Aí assim, você acha que eu ia me aguentar? Eu acabei chorando no meio da música. Que legal. Eu sou canceriano, isso, né? Isso é vida, né? Eu tenho esse problema, eu me emociono muito fácil. Mas isso é bom. Eu acho que se a gente não tivesse... O meu trabalho exige muita emoção e eu sou pura emoção. Eu não consigo cantar de outra forma. E ver minha filha cantando comigo é maravilhoso, assim. E ela começou a ir, indo. E eu vou te dizer, assim, ó. Se ela quiser realmente ir estudar, ela vai ser melhor que eu. Porque... Nossa. Além do alcance vocal que ela tem, porque assim, não é só uma criança que canta, é uma criança que canta bem. Isso. E ela canta melhor do que muitos artistas que são famosos aí, e ela só tem 10 anos. Então, até nós fizemos um concerto agora no Lux Teatro, no dia 21 de setembro, e nós cantamos juntos o show inteiro. Porque geralmente quando eu me apresento, ela faz só uma participação no final. Essa vez não, o show inteiro foi. Tanto é que ela começou o show. Meu que Deus lindo. do céu. Foi até no final, no meio do show, eu pedi minha esposa em casamento, porque no dia 21 era aniversário de casamento nosso. Aí eu pedi ela de novo em casamento e convidei a Tita e o Rafa, que são grandes amigos, para cantarem a nossa música, que era Thousand Years. E aí, quem disse que eles conseguiram cantar? Eles estavam chorando tudo. Né? Como é que você quer que eu cante chorando desse jeito? Ai, que legal. Porque a Catarina, quando ela entra, assim, ó, meu show, modéstia à parte, tava bom. Quando ela entra, pronto, esquece eu. E eu amo, eu amo que seja isso, porque a gente quer que os filhos sejam melhor que a gente. Claro. Né? E ela faz. Nossa, aquela guria é um... Foi além já. Ela vai muito bem. Ela tem a veia artística dela é muito forte. Ela pega os celulares e fica fazendo vídeo. E ela dubla, fica fazendo dublagem. Ela tem um dom gigantesco, artístico. Ai, que coisa. Presente, né? Essa vai levar. Essa vai levar pra frente, com certeza. Com certeza mesmo. Então, lá no início, cantava o quê? Eu cantava música sertaneja. Contando um pouco do meu início aqui, então, vai agora. Vai lá. Eu, que nem eu disse, quando eu já estava um pouco mais velho, eu perdi um pouco a vergonha, entre aspas, né? E eu ficava cantando em todo lugar que aparecia, eu cantava. Em 2004, eu trabalhava numa empresa que vendia equipamentos de fisioterapia e eu vim trabalhar na Festa da Uva com essa empresa de São Paulo. Então, na verdade, não começou na área da música, começou trabalhando em empresas. Isso, não, Vendedor? Eu comecei a viver da música aqui em Caxias. Entendi. Porque é por isso que eu falo. Eu sempre busquei isso, mas quando ia acontecer, não sabia. Eu não sabia. Então, todo lugar que eu podia cantar, eu cantava. E cobrava já ou ainda não. Só cantava, eu já me apresentava. Em São Paulo eu tinha uma dupla sertaneja e a gente fazia algumas apresentações. Tinha cachê, sim, mas não vivia só da música, né? Era um hobby. Um hobby, exato. E aí, quando eu vim pra cá com essa empresa, quando eu cheguei na Festa da Uva, já cheguei 2 dias depois do começo, e eu vi que tinha uma gaita do lado, no stand do lado. Eu falei, isso não vai prestar. Porque como eu ficava muito tempo longe, eu sempre levava o meu violão junto, pra ficar sempre estudando. E aí quando eu cheguei, eu vi aquela gaita, continuei trabalhando, chegou a noite, eu fui indo, até conversei com o cara. E ele falou, vamos fazer uma brincadeira. E a gente começou a cantar na Festa da Uva, todas as noites. E aí, chegou no último dia, ele falou assim, mas por que você não fica aí pra gente fazer uma dupla? Eu falei assim, mas eu vou viver do quê?
Uhum. Porque a empresa me deixava. Se eu fosse ficar, me deixava dinheiro pra ir embora e tal, mas né? Sim. Ele falou assim, não, eu arrumo umas eventos pra gente cantar. Aí eu pensei assim, bom, sempre que eu quis foi viver de música. A chance surgiu. Se der errado, eu volto, né? Sim. Isso já fazem 22 anos. Não deu Meu errado. Olha! E daí não voltou? Não, voltei. Eu liguei pro meu pai na segunda-feira. Liguei no meu pai na segunda-feira e falei assim, pai, eu não vou voltar mais. Como assim? Aí eu expliquei pra ele a situação e tal. Falei, olha, eu vou tentar. E na época, eu morava numa pensão, a pensão que a empresa tava, Uhum. e eu pagava R$200 com café da manhã, almoço e janta. Eu falei assim, bom, se eu não conseguir pagar 200 pila pra sobreviver, né? E não pensei duas vezes. Fui. Aí eu lembro que a Festa da Uva terminou na segunda, no domingo, na segunda-feira, uma empresa que estava expondo lá convidou eu e o gaiteiro pra gente, eles iam fazer a confraternização por causa da festa, da feira, e me chamaram a gente pra cantar. Eu lembro meus primeiros R$50 do início da carreira foi nesse dia. A gente cantou lá 2, 3 músicas, ela deu 50 pila cada um, eu falei, bom, pra mim tava bom. Ótimo, Já já era um tava um quarto do que precisava pro mês. Olha que lindo, isso é fé em ti mesmo, né, Giovanni? É fé, porque assim, ó, eu não pensei, ele convidou, e depois até a gente acabou se separando e tudo, tipo, que ele foi continuar a vida dele, Sim. eu a minha. Mas assim, ele só precisou fazer, o papel dele foi assim, quer ficar? Porque Te se dá ele um não tivesse... empurrãozinho. Porque se ele não tivesse feito isso, eu tinha ido embora. Sim. E quem sabe eu não teria trabalhado com a música. Exatamente, porque São Paulo, por mais que... Quando eu cheguei aqui, as pessoas, mas tu veio de São Paulo e lá que é o centro e tal. Mas lá é muito difícil. Porque assim, ou você tem que ter muito dinheiro ou muito contato. Na época eu não tinha nenhum dos dois. Uhum. Então, assim, ó, você é mais um no meio de 12 milhões de pessoas na Exato. época. Uhum. Então, e aqui não, assim, ó. E quando teve essa oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes mesmo. Como vocês falam assim, aqui cavalo encilhado passa uma vez só, né? Isso aí. Não é? E eu não tive dúvidas, assim. Quando eles falaram, vai ficar, eu falei, eu vou ficar. E daí só foco. Eu lembro que isso foi em fevereiro de 2004. Em dezembro de 2004, eu tava fazendo 35 shows por mês. Nossa! Meu Deus. Não todos os meses, mas Que legal. novembro e dezembro, que é o fervo, Forte. Uhum. porque eu pegava tudo. Tipo, você vai... Vou. Às vezes chegava a fazer 4 apresentações num dia. Meu Deus. Não todas extensas, Sim, né? Às vezes mas- era 1 hora aqui, meia hora ali, mas eu pegava. Que legal. E isso foi assim, ó, os 4, 5 primeiros anos, todo dezembro era assim, não baixava de 30 eventos. Nossa. A gente pode dizer, Giovanni, que Caxias foi o berço desse teu início. Com certeza, porque assim, ó, eu sempre gostei de cantar, cantei em vários lugares, mas onde eu comecei a viver da música e que me deram oportunidade, porque quando a gente tá em São Paulo, mas tu vai pro Rio Grande do Sul, lá é só música gaúcha, lá não sei o que, é fechado. Não, não é. Onde é fechado, sim, é um CTG, que é uma coisa específica de música gaúcha. Sim. Beleza, mas fora isso, aqui o pessoal ouve de tudo. Então, assim, o que eu sou muito chato com o horário, né? Tanto é que eu cheguei aqui quase 40 minutos antes, né? Excelente. Não, você já tava Aham. aqui. Não, eu tô falando porque assim, ó, eu sempre fui um cara muito responsável com que... Chego até a ser chato às vezes, mas eu prefiro chegar e esperar 1 hora no lugar, porque daí eu venho com calma, não acontece nada. Se tu sair atrasado, tudo dá errado. Isso aí. Parece. Sim, Concordo. tá certo. Não é? Então, assim, ó, isso me levou... Porque assim, o pessoal falava assim pra mim, mas você vem aqui na terra dos gringos, porque os gringos isso, os gringos aquilo... Aí passou 1 ano, 2 anos, encontrei essa mesma pessoa, falei assim, ele falou, e aí, tu ainda tá aqui? Eu falei, por que não estaria? Aí ele falou assim, mas e os gringos? Eu falei, os gringos não tem nada a ver. Tipo, não é só os gringos, qualquer pessoa que vai contratar um serviço e a pessoa não responde, Não vai dar certo. não vai dar certo. Então assim, eu sempre chegava 1 hora antes, eu sempre fui um cara responsável, que eu falei, às vezes até é chato, mas eu prefiro ser chato e a pessoa que me contrata ter o que ela espera, do que me contratar e... Não entende? Mas Não tem. é muito bonito isso, o acolhimento da nossa cidade, da nossa região, Na nossa região. de Flores, onde tu estás hoje, né? Eu tenho um carinho muito grande por lá também. Assim, ó, a minha vida começou aqui em Caxias, mas hoje eu vivo em Flores já há 7 anos, Uhum. então lá eu tenho um carinho gigantesco. Principalmente depois da pandemia, porque daí acho que... eu o abracei- afeto chegou. Veio, exato. Então, assim, ó, eu, graças a Deus, aonde eu passei, eu tive bons relacionamentos e consegui me sentir à vontade em casa, tanto aqui quanto em Flores. Então, eu acho que é isso, porque a casa é onde você tá, né? Exato. Perfeito. E se você se doar, não tem como você receber uma coisa diferente, entendeu? Então, eu acho que é isso. Tudo que a gente faz tem que fazer bem feito e tem que ser, no meu caso,
profissional, né, como no trabalho de vocês também, é a mesma coisa. Se você for atender um cliente e você chegar atrasado, ou você tá lá e você tá olhando no relógio, tipo, já vou ter que atender outro cliente. Não vai dar certo. Tu entende? Sim. Então, é nisso. Quando eu tô lá, especificamente para isso, não vou lá pra fazer o meu trabalho. E eu só me acalmo quando eu falo assim, acabou. Tô indo pra cá. Aí eu fico calmo. Aí tu descansa. Até hoje, assim? Até hoje, sim. Nossa. E assim, ó, o dia que eu perder isso aí, eu tenho que parar de cantar. Por exemplo, eu fui cantar num casamento sábado passado, e o casamento tava marcado para 5h15, né? E era numa igreja pequena, eu não tinha muito o que arrumar. Eu cheguei lá 4 horas da tarde. Tipo assim, fiquei 1h30 esperando. Porque o casamento, na verdade, começou 5h30. Mas eu fiquei 1h30 esperando. Talvez não seja esperando, talvez seja sentindo o lugar. Exato, porque assim, ó, eu sou um cara que eu sou muito profissional nessa parte. Eu chego e eu quero estar com antecedência, porque as pessoas que me contratam esperam uma coisa. Então eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar tudo organizado. Se eu chegar correndo, eu vou estar estressado. Eu não vou conseguir passar o que elas esperam de mim. Sua emoção. Perfeito. Nossa. Até a minha esposa fala assim, tu canta com a alma. E é verdade, eu não sei cantar diferente. Olha que eu não sei, porque é uma coisa que eu amo fazer. Tanto é que eu sempre falo... é pra deixar vocês falarem? Não. Vai lá. Eu sempre falo assim, eu nunca falo assim, hoje eu vou trabalhar. Não, hoje eu vou cantar. Eu não consigo, embora seja o meu trabalho, mas eu não consigo ainda ver isso como um trabalho. Entendeu? Porque pra mim, eu tô indo fazer o que eu amo. Mas um dom mistura, né? Mistura o trabalho com o prazer, com a delícia que é fazer aquilo. Então, que bom que tem esse dom e que ele ficou claro desde o início. Desde o início. Não, e foi uma transição, porque eu não sabia que eu tinha essa voz de tenor, né? É isso que eu ia pedir. Começou com sertanejo. Comecei porque... E não sabia ainda que tinha. Não, olha só, eu sou do interior de São Paulo. Então, lá é muita música sertaneja, moda de viola e essas coisas, e era o que eu cantava. Quando eu cheguei aqui, eu continuei cantando o sertanejo, mas eu fazia muito barzinho também, Porque assim, se tu vai num concerto onde você sabe o que a pessoa vai cantar, tu vai esperando que ela vai cantar só aquilo. Claro. Se tu vai numa festa que não é, no caso, um evento meu, eu tenho que cantar de tudo. Sim, porque o público é diverso. Exato, então era o que eu fazia. Eu cantava no 60, cantava o samba, cantava rock, cantava de tudo. E aí, mas... quando eu cheguei, eu cantava só sertanejo, mas em 98 tinha uma novela que se chamava O Rei do Gado. Sim. Né? E tinha uma música que o Agnaldo Raiol cantava com o Christian Ralph que se chamava Minha Gioconda. É verdade. Né? E essa, como eu sempre fui um cara metido a fazer coisas que não era do meu feitio. Inovador. Assim, inovador. Exato. Essa é a palavra. Então eu falei assim, eu vou tentar fazer essa voz. E comecei por causa do sertanejo. Falei assim, eu fazia as duas vozes, tanto a do Christian Ralph quanto a do Agnaldo Raiol. Só que, claro, era um começo, não era como eu sou hoje. Era um começo. Mas já era um diferencial. Sim. E quando eu cheguei aqui, onde eu cantava, que as pessoas estavam lá, tal, porque geralmente você canta durante um evento ou durante uma janta e as pessoas não prestam muita atenção, é uma coisa normal. Mas, em determinado momento eu cantava essa música. Quando eu cantava ela, daí pra frente mudava. A percepção das pessoas, aí começavam a aplaudir, aí tudo que eu cantava começava... E a gente, que trabalha com emoção, a gente... Sentia que era diferencial. E a gente, assim, ó, o evento vai de acordo com o que você recebe. Se você tá cantando e tá todo mundo lá assim, ó... Tem que mudar. Você dá um jeito, ou você murcha junto. Entendi. Agora, se você tá cantando e as pessoas estão junto contigo, meu Deus do céu, a tua energia vai e você fica um show. Eu sempre falo nos meus shows, pode ser o Roberto Carlos. Se as pessoas não tiverem afim de estar ali, ele não vai fazer um sucesso. Não consegue. Não consegue porque tu vai dar o que você recebe. Né? Entendi. Então, eu já esqueci o que eu tava falando. Não tava falando da Dona Gioconda, da música do Rei do Gado, que eu adorava da Gioconda, também. Exatamente. Então, obrigado. Então foi assim que aconteceu aqui. Quando eu cantava essa música, mudava. E aí eu comecei e quando eu cheguei em Caxias, eu não sabia que era terra de uma região de italiano. E, poxa, aquilo caiu como uma luva. E na época, recém tinha falecido um outro tenor da cidade, que era o Caloni. Faleceu atropelado e tal. Sim. Então, tipo, eu meio que, entre aspas,
tomei o lugar dele. Tomei não, né? Porque continuei o trabalho que ele estava fazendo. Então, todo mundo meio que me associava a ele. E eu sempre fui meio gordinho também, então era... E aí eu comecei a ver uma pequena fresta, tipo assim, eu acho que esse nicho é um nicho legal para se trabalhar. Não que, modéstia à parte, eu fazia um trabalho legal como popular também. Mas eu vi que era uma coisa diferenciada. E aí eu comecei indo, e comecei a estudar, porque uma coisa é tu cantar sem técnica. Tem outra diferença, coisa, então? Nossa, se tu me ouvir, tem um vídeo que depois eu vou mandar pra Neuza, ela te manda. Eu cantando o Nessun Dorma, da ópera Turandot, quando eu comecei a cantar oficialmente como tenor em 2009, e outra cantando o ano passado. É assim, ó, são duas pessoas diferentes. Mas olha que lindo isso, é crescer e se desenvolver. É sempre procurar ser um pouquinho mais, independente da área que tu está. Na música, vamos lá, vamos desenvolver mais. Olhei isso, vou enxergar uma outra coisa. E foi a tua trajetória, né, Sim, Giovanni? E nesse meu estilo de música, a gente tem que estudar muito. Tem que estudar muito. Esse ano, por exemplo, o ano 2023, eu estreiei na ópera, porque... o pessoal perguntava assim, o que você faz? Eu falei, eu sou um tenor, sou um cantor de ópera. Tu canta ópera? Sim. Você já fez alguma ópera? Não. Era meio contraditório isso. Em 2023, eu fui convidado, porque hoje eu faço parte da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, e me estreiei na ópera, cantando a ópera Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, lá no Teatro São Pedro. E depois cantei de novo em 2024 em Pelotas, e esse ano eu fui convidado para cantar a ópera Turandot, que é do Nessun Dorma, e assim, ó, são 300 e poucas páginas. E aí tu se obriga a estudar, não tem o que fazer. Porque a ópera não é só cantar. Você tem que cantar, você tem que interpretar, e assim, você tem que saber o seu texto e tem que saber o texto do colega. Porque tu não pode cortar ele. Não, e também, exato, e são conversas cantadas, né? Porque, por exemplo, a gente chama de áreas, são as músicas que você canta sozinho dentro da ópera. Mas a maioria você tá discutindo, você tá cantando, e aquilo tudo você tem que estar... E tem um maestro ali que tá te regendo. É muito louco o negócio. Nossa. Mas assim, ó, você cresce muito. Muito. Eu vou te dizer, essas duas óperas, pra mim, por enquanto foi essas duas, eu cresci muito, musicalmente. Porque não tem lugar pra... como é que fala? Improviso. Tu tem que fazer... Tem que saber. Ensaiar bastante, bastante ensaio. Eu comecei a estudar ela em dezembro de 2024, para começar em março, eu fui para Porto Alegre e fiquei um mês lá, porque aí você já tá decorado. Aí você começa a estudar para ter o entrosamento com os outros cantores, e depois, nos últimos 15 dias, vem entrar a orquestra. E aí Nossa! Não, é pesada a coisa. Poxa! Mas assim, ó, você sai de lá outra pessoa. Sempre. Cada ópera é uma ópera diferente. É uma... aprendizado a mais. Meu Deus. E essa vez, o regente foi um regente argentino lá do Teatro Colón, o maestro Carlos Viel. Um cara, assim, que é especialista em Giacomo Puccini. Então, assim, eu cantava olhando pra ele e ele tomava umas broncas às vezes também, né? Porque... é o normal, né? Mas, assim, ó, você via o jeito que ele fazia, como ele explicava. Meu Deus do céu, é fora do comum. Então, pra mim, foi só alegria. Que venham mais óperas, amém, então. Que assim seja. E, vamos pensar. Teve show, teve ópera. Quais os outros lugares inusitados que tu foi cantar pra gente saber? Velório. Sério? Mas as almas também precisam dessa leveza, né? Mas você sabe que que assim, ó, sempre que eu cantei, eu já sempre fui convidado para cantar em velórios de amigos, né? E às vezes as pessoas me ligavam para cantar, para me contratar, e eu nunca aceitei. Porque eu penso assim, as pessoas já estão sofrendo, e ainda vão ter que pagar, e o meu negócio é alegria, eu não conseguia. Mas aí chegou na pandemia, ela vem de novo. Chegou na pandemia, uma funerária de Flores me convidou para fazer essa homenagem. Lindo, né? lindo. E eu falei assim, bom, eu preciso, é dinheiro, e não entrava nada. Sim, né? imagina. Exatamente. E só que daí eu não tinha contato com a família, porque ele negociava. Então eu só chegava, cantava e saía.
O que era mais leve, que era um momento difícil. Mas no começo foi difícil. Hoje eu já tô... Porque até hoje eu ainda faço, né? É que a gente não divulga por quê, né? Sim. Mais um velório da casa. Não. Então... Mas até hoje eu faço, porque... maravilhoso. Porque assim, ó, quebra um pouco aquele clima, daquele silêncio, que é perturbador. A gente tava conversando sobre o luto, né? Eu já cantei em velório. Tu já cantou em velório? Já cantei. Não canto, mas era de coral. Mas a gente ia cantar. Segura na mão de Deus. E, exato. gente, é a coisa que alivia. Porque aquela choradeira, aquele momento de empurrar o caixão, tu não quer ficar ouvindo. Não. É uma coisa que eleva a alma à música. Eu vou dizer que precisa, eu acho muito legal. E assim, ó, por exemplo, eu canto depois que o padre termina lá, tem uma mensagem, e aí, durante a mensagem, eu já tô tocando e tem um violino que me acompanha. É muito lindo. E aí, depois, geralmente tem chuva de pétalas, ou não, tem o momento do fechamento, que esse eu acho que é o momento mais pesado. E se tá um silêncio, você vê aquela pessoa indo embora. Não, é muito difícil. Sim. E se tu tá cantando, tu vai isso. sempre lembrar daquilo. Uma que vai... Não tô falando que vai diminuir a dor, mas vai aliviar um pouco o momento. Dá uma certa leveza pro Exato. momento, Acho muito legal. Principalmente porque, às vezes, as famílias pedem, olha, ele gostava de tal coisa, ele gostava de tal coisa. Então, tu vai cantar aquela música que a pessoa gostava. Remete. Então, vai lembrar. ela não vai se despedir com tristeza. Exato. Sem dúvida. Entre aspas, Sem né? Mas dúvida. vai se despedir, nossa, ele tá indo com o que ele gostava. Isso aí. Olha, eu começo a falar Nossa, como muito foi legal. real. Eu acho muito É bem bonito. profundo. Porque, então, isso já fazem 4 anos que eu faço. Então, é inusitado, porque você não vê muito cantar bonito. em velório. Não. Mas assim, ó, depois, e que não te falei, os primeiros 6 meses foram bem complicados. Porque, principalmente quando tem alguém que você conhece. Ou da família que você conhece. Ai, aquilo é pesado demais. Mas é um ciclo de uma vida que termina e deixa espaço para outra. Exato. O que é mais bonito do que se despedir com leveza? Isso. Com tranquilidade. Muito legal. É isso que a gente pensou. Quando ele me convidou, eu pensei exatamente dessa forma. Né? Porque você vai despedir de uma forma leve, entre aspas, né? Porque muito legal. o silêncio tem horas que é gritante, é Isso muito aí. ruim. Então, eu fico muito feliz em fazer parte. Eu acho emocionante. Não que eu feliz que as pessoas vão, Sim. mas feliz em fazer parte desse momento, em poder... Tornar mais leve. Exato. De Esse é o ajudar a abrir uma outra porta ali, né? Exato. E até hoje, de pessoas que me falam, ai, que bom que você cantou, e eu não sabia, porque você não conhece todo mundo às vezes que tá lá. Mas as pessoas lembram de ti. Imagina. Então, isso, você deixar, mais uma vez, deixar uma marca positiva nas pessoas, eu acho que isso é muito, muito legal, assim. Eu acho. Não, ele é bem É significativo. isso, mais uma vez, eu lembro que é o dom que Deus me deu e fala assim, poxa, você tem que levar alegria. Claro, é o meu trabalho, dependo disso, sim, mas não seria a mesma coisa se eu só cantasse e não tivesse esse carinho de retorno. Claro. Né? Porque se tu canta num lugar que as pessoas não te querem... Não tem vai, um né? eco que volta, né? Você fala, poxa, uma vez eu fui cantar em Curitiba, até minha esposa nem gosta que eu falo muito disso, mas é uma coisa diferente. Lá. Eu fui cantar em Curitiba porque a pessoa me viu num evento aqui, eu tava cantando com popular ainda. Com esse gaiteiro que me convidou. E pô, a festa foi legal, 50 anos aqui. E o irmão dele, que morava em Curitiba, nossa, a festa do meu irmão foi legal, eu quero também você lá, na festa de final de ano da empresa. Cheguei lá, meu Deus do céu. É que assim, você não pode se basear, tipo, todo curitibano é assim. Mas naquele momento, aquele pessoal que tava lá, eu fazia quase 1h30 que eu tava cantando e não davam bola. Não perceberam. Aí o pessoal, e mesmo cantando em italiano, depois, porque eu falei assim, deixaram a minha carta na manga, sabe? Quando eu via que a coisa tava devagar, eu botava aquela. Não aconteceu. E aí, no meio, teve o dono da festa, falou assim, olha, vamos encerrar o show por aqui, porque vocês não estão dançando, vocês não estão fazendo nada e tal, vamos encerrar por aqui. Aí o pessoal saiu. Ficaram lá 20 minutos e voltou de novo. Foi bom. Aí, então, a culpa não é minha, pensei, né? Às vezes o olha... momento, são características daquelas pessoas, da cultura daquele lugar. Não, e daqui a pouco, que eu falei, não é generalizar, mas aquele pessoal não tá. E eu lembro que eu saí daqui, fui de ônibus pra Curitiba, levei caixa de som, equipamento, tudo pra ir pra lá. Meu Deus. Aí chegou no outro dia, o cliente foi me pagar, olha, eu falei assim, eu só vou receber porque eu tive o trabalho de vir até aqui e eu fiz o meu trabalho. Mas não deu. Aquele foi, acho que, o cachê pior que eu recebi, assim. Pior no sentido de... Mas foi merecido. Eu não tive a emoção no retorno. Mas foi merecido. Tu teve trabalho, tu desenvolveu tua foi por isso que eu recebi. Mas tu entendeu que não é a mesma coisa de quando tu vai num lugar, assim, que as pessoas...
entram junto no teu evento, no teu show. Aí você faz com mais alegria. Agora você tenta e a coisa não rende, não volta. Ai, me deu uma tristeza, assim. Eu recebi realmente, porque eu fiz o meu trabalho. Claro. Mas, olha, foi uma coisa que não foi legal. Giovanni, e quais os outros desafios nessa estrada aí? Olha, acho que quem vive de música tem sempre desafios, né? A gente não pode parar nunca. Eu penso assim, ó. Eu não posso dizer que eu fui um cara que teve muitos problemas aqui no Sul. Que não falei, todo ano sempre foi uma crescente no meu trabalho. Exatamente, acho que porque eu sempre foquei no meu profissionalismo e isso foi fundamental para o meu crescimento. Eu acho que o empecilho maior, assim, é sempre quando tem alguma coisa fora da curva. Por exemplo, a pandemia, o ano passado teve as enchentes. E assim, como é que tu vai... eu cheguei a desmarcar vários shows, por quê? Muita gente morrendo, muito mais do que falaram, isso é óbvio. Mas como é que tu vai fazer um show com alegria, cantar, levar emoção com um monte de gente morrendo? Então, para variar o meu trabalho, parou de novo. Muita dor ali. Então, acho que assim, ó, o principal empecilho, a principal dificuldade que eu vejo é quando tem essas coisas fora do nosso controle. Porque... Que tem que ter respeito à dor do outro. Exato. Então, e é uma coisa que eu não consigo. Tanto é que, quando aconteceu isso, eu estava parado. O que me sustentava era a minha esposa, com o trabalho dela. E aí o pessoal vinha, por que tu não canta de novo, tu não faz live de novo? Eu não tinha condições psicológicas para isso. Porque como é que tu vai levar alegria? Porque assim, na pandemia, eu estava parado, você estava parado. Naquele dia, não. Tava todo mundo trabalhando e eu parado. Então isso foi difícil para mim. E eu não estava parado por um problema meu. Tipo, eu fiz coisa errada ou não estava dando conta. Não, foi por uma coisa alheia à minha vontade. Então isso me judiou bastante. E olha, foi uns 6 meses assim para voltar. Entendi. Mas graças a Deus passou. Então acho que a dificuldade assim que eu vejo mais é essa questão. Porque graças a Deus aqui nessa região da Serra eu tenho um carinho muito grande e sou recebido com um carinho muito grande. Então, acho que isso me incentiva. E é isso que eu quero mostrar para minha filha também. Que o dinheiro é bom, a gente quer, precisamos, mas que se tu não tiver amor naquilo que tu faz... Não vale a pena. Não vale a pena. E não vai adiante também, né? Não. Não vai porque, assim, ó, as pessoas percebem. E, por exemplo, eu sou um cara que sempre fui... na hora, minha esposa sempre fala, você em cima do palco é outra pessoa. Não é a mesma pessoa. É que, claro, eu encarno um artista, pode ser, mas é porque eu tô fazendo aquilo que eu amo. E quando eu saio, eu sou uma pessoa normal. Às vezes as pessoas, mas o tenor, mas eu sou uma pessoa normal, eu sou só um cantor, mas eu sou uma pessoa normal. Então, isso é uma coisa que me incentiva muito, sabe? Se eu não tiver essa paixão, e é isso que eu quero passar, se eu não tiver essa paixão, eu tenho que mudar de profissão. Legal. Eu não quero. Tá indo aí por algum motivo, né? Ai, que bacana. Eu vou dizer que quando eu imaginava tenor, eu imaginava pessoas brabas. Sabe? Sério? Por quê? Sim, porque passa aquela seriedade, aquela, né, assim, então depois, claro, foi energia direcionada na voz, mais sérios, assim, quando assistia, e aí depois, diferente. claro, fui crescendo, fui acompanhando, né, e eu vou dizer, assim, que em qualquer evento, quando tem, eu acho, assim, o auge, né, eu acho que é um dom, um trabalho magnífico, Sim, assim. É um diferencial, porque não tem tantos também, não, né? é verdade. E as pessoas às vezes acham que nós somos, entre aspas, intocáveis, e não é isso. E eu não gosto de passar essa sensação, por isso que assim, ó, quem me conhece, quando eu tive, graças a Deus, eu tive um trabalho bem, eu tive um carinho bem grande nesse meu trabalho como popular. Quando eu mudei totalmente de área, eu fiquei um pouco receoso, porque eu não sabia como ia ser a resposta das pessoas. Só que era só o mesmo cara que as pessoas gostavam cantando diferente. Então, isso me ajudou. Então, é o que eu tento fazer. Na hora que eu tô cantando, sim. Em alguns momentos eu tenho que ser sério, eu tenho que respeitar aquilo que eu tô fazendo. Só que acabou, eu dou risada, eu gargalho, eu falo coisa errada, porque eu sou eu, né? E eu não quero ter aquela... Uma coisa que eu odeio, assim, eu não gosto de falar essa palavra, mas eu odeio, são artistas que são
artistas. Tipo assim, eles estão lá porque nós consumimos a música dele. Que fazemos ele chegar lá em cima. Aí quando ele chega num lugar que as pessoas querem dar um carinho pra eles simplesmente não querem, se fazem de louco, não... Sabe? Poxa, qual é o problema de você... Claro, tem pessoas que abusam, tipo, você tá lá acabando de comer e a pessoa tá... Sim, mas não tem comigo limite. nunca aconteceu. Mas eu tô dizendo assim, as pessoas, os artistas não retribuem as pessoas, tipo, ai, que de novo, vem aqui. Poxa, eles estão lá por causa dessas pessoas. Então, o mínimo que ele tem que fazer, o mínimo, na minha opinião, é retribuir o que as pessoas dão pra ele. É que teu coração é grande, Giovanni. Se tu estiver lá comendo, tu dá um tempo e tu dá um abraço. Eu vou ter certeza. É que nunca aconteceu comigo ainda, de estar comendo, mas, por exemplo, ontem teve um evento da catequese da minha filha, e eu tava na igreja com ela, tudo, e quando eu tava saindo, uma pessoa me chamou, olha, minha mãe é aqui de Caxias, ela veio de Caxias pra cá por causa da neta e tudo, e ela olhou, ai, não é o Tenor, chama ele que eu quero dar um abraço nele. Poxa! Que legal! Olha que presente! Olha, sabe? E às vezes você não imagina que as pessoas te reconheçam, né? Mas quando acontece, eu fico bem E se feliz. pedirem pra cantar, assim, você... Tudo canto. bem? Eu canto. Olha que legal! Eu não tenho esse Não problema. Não, eu não tenho esse problema. Inclusive, de tanto cantar, eu estourei uma taça, né? Eu acompanhei! Interessante. Eu acompanhei, nossa, acompanhei, torci, nossa! Foi, esse aí, olha, foi uma guerra. Porque... Meu marido já sabia que eu não saía de casa no domingo pra assistir, pior que eu. Quando falamos o teu nome, eu disse pra Neza, acompanhei. Nossa, foi muito. Isso aí foi muito legal E mesmo. todo mundo tentou estourar. Eu vou te dizer que eu Conta tentei a história aí. em casa. Conta a história aí. Porque, Vai lá. não, e realmente não é Eu fácil. tentei em casa. Porque assim, ó, quando... Não sei. Acho que muita gente Acho fez que isso. todo mundo tentou. Todo mundo, não. É que não tinha como, né? Porque tem aquela lenda, né, de você estourar uma taça cantando e tal, e a gente sempre achou que fosse difícil, e é difícil. Porque tem vários nuances para que isso aconteça. Mas assim, ó, foi muito engraçado, porque eu tentei me inscrever várias vezes, mas nunca me responderam. Entendi. E aí um dia eu fui para São Paulo, e aí fui visitar um amigo lá, ele falou assim, olha, tem um dos 3 cientistas que trabalham lá, a gente tá sempre jogando, brincando de poker lá, e ele vai lá. Então vamos comigo lá que eu vou te apresentar. Tá bom. Aí fui lá com ele e tal. Quando eu vi ele, eu bem cara de pau, já fui me apresentando. Que legal. E aí ele falou assim, tá, que legal, e tu canta tal? Canta assim, quer ver? Puf, cantei pra ele ver. Que legal, tal, vou fazer a ponte pra ti. Tá bom. Aí passou, te ligo semana que vem. Passa uma semana, passa 2 semanas, o cara não ligava. Falei, pronto, você foi, né? E eu mandando mensagem pra ele, não respondia. Aí depois, na 3ª semana, ele falou assim, não, eu fui roubado, levaram meu celular. Olha, a gente já pensa... A gente pensa em 1000 coisas. A nossa Olha cabeça minha. é fértil. E ele falou assim, olha, eu falei com a minha supervisora, se você pagar sua passagem, tu pode vir. Ó, beleza. Corri atrás, um amigo meu me patrocinou a passagem, eu fui. E cheguei lá, o voo atrasou, tudo deu errado naquele dia pra eu não chegar. Mas eu fui, cheguei. Tanto é que quando eu cheguei, já tinha uma pessoa lá pra me substituir se eu não fosse. Olha, bem organizado também lá. Conta em que programa é. Eu fui no programa da Eliana, no SBT, foi em 2012. E aí eu cheguei lá, todo mundo testando as taças e tal, e a gente ficou cantando, e cansa tu ficar fazendo o mesmo som pra Sim. tentar estourar. A gente ficou treinando, né? Chegou na hora, ninguém estourou a taça. Mas olha só que coisa interessante. Tinha um cantor de rock lá, de rock heavy metal, e o cara tinha um agudo, assim, fora do comum. E eu lembro que eu tava no banheiro me trocando no camarim, tava no banheiro e eu escutei ele ensaiando, daqui a pouco eu escutei, pá, a taça estourou. Aí eu saí correndo assim, ele tava com a taça na mão, perdi 10 mil. Eu falei, por quê? Porque ali não tava valendo. Aí a gente foi pro palco e ninguém conseguiu estourar. Tremia, né? Eu me lembro que elas tremiam. Não, e olha que coisa, a gente teve o sorteio, quem foi o primeiro? O cara. Eu falei, pronto, vai sobrar, né? Mas ele não estourou. Aí, minto, não foi nessa vez que foi o sorteio, foi na segunda. Foi na segunda. Porque daí a gente cantou tudo lá, deu uma palhinha, e aí ninguém estourou. Mas eu contei que ele tinha estourado no camarim. Aí ele falou, bom, já que vocês estouraram, então semana que vem vocês voltam. Mas eu não tava preocupado se eu ia estourar a taça. Eu queria estar aparecendo na televisão. Porque foi a primeira televisão grande que eu fui. Entendi. Então, poxa, eu desde criança assistindo SBT. Tava lá, eu tava aparecendo no Brasil inteiro. Então, pra mim, será... E eu, é verdade mesmo, a gente vai voltar. Vamos. Aí na segunda, consegui o patrocínio de novo. Por que eles não me chamavam antes? Porque era muito custo pra eles, pra 30 segundos, 1 minuto, a pessoa não estourar. Claro. Então,
Então eles pegavam mais da região. Tá. Aí na segunda vez eu fui com mais calma, cheguei um dia antes. E como a gente sabia como era, ninguém ficou treinando. Porque daí não cansou a voz. Exato. E aí todo mundo tinha 5 taças, e a que mais fácil de estourar é a taça menor. Tinha 5 taças, e essas 5 taças, cada um foi testando, e teve uma que todo mundo gostou. Opa, então é essa que vai estourar. Pegaram, mandamos pra produção, daqui a pouco vem a menina da produção. Teve um problema. O que aconteceu? A gente foi limpar e estourou a taça. Ai, Jesus. Eu falei, tá, e agora? E eu lembro que cada um tinha feito uma marca em alguma taça. Aí eu sugeri, falei assim, ó, peguem as taças, levem todas, limpem, sem estourar, né? E coloquem uma lá. Ninguém vai saber qual é. Então vai ser justo com todo mundo. Aí sim, na hora do sorteio, foi o cara que estourou na semana anterior. Eu falei, pronto, agora não vai. E eu fui o quarto. Aí eu vi que ele não estourou, junto com a Eliana. Eu fui, não estourou, chegando na minha vez, eu também não estourei. Não estourou depois. Também não estourei. E aí passou a quinta e tal, aí o diretor falou assim, olha, nós precisamos estourar hoje. Então vocês fiquem na mesma ordem, pra ser justo e tal, façam mais umas 2, 3 vezes, se vocês não conseguirem, parem, comam, mas hoje a gente precisa estourar isso aqui. E fazia 7 meses que o programa tava no ar. Aí eu fiquei pensando, falei assim, essa chance não veio de graça. Aí continuou o primeiro, o cara não estourou. Aí foi sem a Eliana, porque ela falou assim, vocês tentam, a gente vai gravando, depois vamos pro palco só pra... Aí na minha vez, deu um problema lá, eles precisavam organizar, ficou 5 minutos parado. Eu olhei aquelas taças, eu falei assim, eu posso testar a taça? Eu falei assim, pra nós não tem problema. Porque era a mesma taça, né? Não, e até pra ver a questão do timbre, vocês Exato, explicavam porque isso, você dava um peteleco nela pra ouvir. E aí quando eu comecei a primeira vez, eu senti que não era minha. E aí a cabeça da gente, né? Não é a minha. Ela era mais baixa. Caramba, a cabeça da gente judia demais da gente. Aí eu fui tentando, achei a minha. Não era a que tinha sido estourada. Falei, posso trocar? Pode. Era a mesma taça, não tinha problema. Não tava sendo ilegal, porque era a mesma taça. Tá. Aí, falei assim, não, agora vai. Dei tudo que tinha. Aí, tanto é que você viu o vídeo, o canudo pulou. Por que o canudo, a gente colocava o canudo? Porque a olho nu você não vê muita taça vibrando. Então você não pode segurar nela, você tem que segurar embaixo. E quando o canudo vibrou, foi todo no lugar certo. Aí eu continuei, o cara colocou outro canudo e de repente com 32 segundos... Que legal! Aí. Foi muito legal. A hora que aquilo estourou, Nossa. Entrou caco na boca, tudo que você tem que ficar bem pertinho. E aí a hora que estourou, assim, ó, quem vê o vídeo, você pega, demora uns 2 segundos assim pra eu entender que eu estourei. Eu tava assim, estourou. Estourei. Caramba! Aí enlouqueci. Aí ainda bem que cortaram o que eu falei, porque senão tá louco. Foi muito legal. Pulou nas minhas costas. Aí daí a Eliana veio correndo. Tinha Narcisa, né? Fez uma festa. Meu Deus do céu. Aí quem estourou foi o tenor. Eu sabia. Ela falou, tá bom. Que lindo. E foi muito legal, assim, ó. Aí eu começo a lembrar essas coisas, eu começo a ficar enlouquecido. Nossa, é muito legal. Foi. Aí depois eu tentei mais 2, 3 vezes que ela me chamou lá, mas aí não consegui. Então, por isso que eu tô dizendo, não é fácil, né? Aí, na primeira vez que eu fui, logo depois que eu estourei, eu falei assim, tá valendo 10 mil também? Ela falou assim, não, essa vez não. Então não vou estourar. E não estourei mesmo. Mas aquele vídeo ficou rodando no programa dela uns 6 meses, né? Não, ficou mais tempo. Porque... Cada pouco ela botava de volta. Não, foi incrível. Opa. Não precisa quebrar. Essa aqui não precisa quebrar. Então, assim, ó, foi muito mais tempo, porque as pessoas às vezes me ligavam, tô assistindo ali, você tá passando a Eliana. Aí, como era rápido, já tinha ido. Mas então, assim, ó, você imagina o tanto que o meu nome ficou correndo. É verdade. Mas e isso aqui acabou influenciando nos meus eventos aqui. Porque as pessoas, o cara que estourou a taça. Então, o ano seguinte, assim, foi bem legal. Que legal. Muito legal. Aí eu fiz muita coisa na minha vida. Eu falo assim, ó, tô com 45 anos. E eu tô com 20 de carreira. Vou pra 21, eu tô indo pra 22. Então, assim, o que eu já fiz nesses 22 anos de carreira, eu não fiz nos outros 20 da minha vida. Giovanni, fala pra nós dos teus projetos. Nós estamos já quase no finalzinho do nosso encontro. Fala um pouquinho dos teus projetos. Bom, olha, eu só tenho um projeto, continuar cantando na minha vida. Continuar cantando na minha vida. Eu continuo querendo... como eu faço parte da companhia, pelo menos uma vez por ano, tem uma ópera prevista, né? E além disso, que assim, ó, os projetos são coisas que a gente tem que ter, como é que eu falo assim? Nós temos que ter programações em algumas coisas. Só que na vida do artista, é difícil a gente programar coisas, né? Porque, por exemplo, tu pode fazer um projeto de lei para
E aí você tem que buscar os patrocínios. Então, isso é mais difícil. complexo. Aprovar o projeto não é difícil. O difícil é a captação. Uhum. Então, assim, ó, eu só quero uma coisa na minha vida. Que Deus continue conservando a minha voz, para eu continuar cantando, continuar levando alegria para as pessoas. E que minha filha consiga e queira seguir os meus passos, porque ela tem um talento gigantesco, né? E que minha esposa continue comigo, aguentando. Ela ouviu. Claro que sim. Não, porque a família é a base de tudo. É verdade. Se a gente não tá bem em casa, acaba repartindo pro trabalho. E se a gente tá bem em casa, eu tô brincando, tá, Marzinho? Não, é sério. A família sempre foi minha base. Então, assim, eu tendo minha filha e minha esposa comigo, eu encaro qualquer coisa. Que né? legal. E que Deus sempre continue abençoando a minha voz, conservando para que eu possa continuar levando. Porque quando eu saio de casa, eu sempre rezo e sempre peço que eu consiga tocar o coração das pessoas. Não por nada. É porque é o meu trabalho e é o dom que ele me deu de levar emoção para as pessoas. Lindo. E que lição tu deixa, que palavras tu deixa para quem está te ouvindo e que quer seguir esse caminho da música, vamos dizer? Persistência. Porque esse caminho da música é muito difícil. E assim, ó, tem lugar para todo mundo. Às vezes você fala assim, mas tem um tenor, tem outro tenor. Qual que é o problema? Tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta. E isso é absolutamente normal. Então, assim, ó, persista, estudem, porque esse mundo da música, não só da música, em qualquer atividade, o estudo nunca faz mal. Quanto mais tu estuda, mais tu se capacita para poder entregar um trabalho melhor. Então, assim, ó, persistência, estudo e principalmente ame o que tu faz. Perfeito. Se tu amar o que tu faz, tu vai fazer bem. Perfeito. Nós vamos encerrar e depois o Giovanni vai cantar um pouquinho pra gente, Oba. tá? Vai lá, Ciane. Bom, não, só quero te agradecer, dizer que eu sempre fui tua fã, acompanho há muito tempo mesmo, e eu acho que eu consigo sentir essa tua emoção. Realmente, acho que tu consegue transparecer isso. A emoção, ela vem, né? Então, às vezes a gente não tá no momento legal, é tão bom, sabe? Da sacada também, eu achei incrível. Eu acho que me fez o virar de chave, que nós estávamos na pandemia, que eu tava naquelas coisas de trabalho. E acompanhei na Eliane e torci demais. E eu lembro da minha sogra, todo mundo parava pra acompanhar, e eu tentei quebrar a taça. Mas só foi com a mão mesmo, não. Todo mundo, acho que... Não, mas todo mundo tentou. Porque lá em casa, todo mundo pegou a taça e... Não, mas eu vou tentar. E daí vocês explicavam o barulhinho, nós não entendia nada e tentava fazer o barulhinho. Não, mas eu acho legal, assim, a questão de passar emoção, de demonstrar que a gente tem que gostar do que faz, amar o que faz. E que fico muito feliz que a tua filha esteja seguindo o caminho, sabe? Acho que é o sonho de qualquer pai, né? Que ela faça por amor em primeiro lugar, né? Não que faça o que a gente quer, mas que faça com amor. E muito obrigada por aceitar estar conosco. Imagina, o agradecimento é todo meu, porque tá aqui com pessoas que a gente gosta e que receba um carinho. Então, onde a gente é bem quisto, eu acho que vale a pena a gente estar. Não é isso? É verdade. Giovanni, maravilhoso te ter aqui. Obrigado. Assim como é maravilhoso te assistir hoje na sacada. Obrigado. Não assisti essa época da pandemia, deve ter sido incrível. Mas estou acompanhando a partir de agora. Por favor. A tua emoção, a tua presença marcante. Tu traz um novo brilho para os lugares onde tu estás, com certeza. Obrigado. E que tua voz continue eternizando momentos. Amém. Que assim seja. É o que eu peço todos os dias. Saúde e amor com a minha família e que Deus continue abençoando a minha voz. Isso aí. E eu agradeço de coração a vocês, continue abençoando a vida de vocês também. Amém. E que vocês continuem com esse trabalho maravilhoso, que é levar conhecimento para as pessoas de vários assuntos. Então, acho que isso é fundamental. Obrigado de coração. Obrigada. Então, esse é o tenor Giovanni, que esteve aqui, está aqui conosco nesse novo podcast que vai ao ar daqui uns dias. E a gente só diz para vocês, compartilhem, curtam e nos acompanhem nas redes sociais. Agora ele vai deixar um pouquinho da voz dele aqui pra gente. Posso só falar quando vai ser a música na sacada? Com certeza, com certeza. Todos os domingos, terças e quintas-feiras, às 20 horas. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado.
no Instagram. No Facebook. Na verdade, eu posto no Instagram também, mas o ao vivo é no Facebook. É isso aí. Perfeito. Porque o meu público é mais do Facebook, o pessoal mais acima dos 40, gurizada do Instagram ainda tá. Vamos lá. Eu vou fazer uma música de agradecimento, então pode ser? Ai, Olha, que lindo. nós que agradecemos. Imagina. Ai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Abençoado Lindo. seja esse momento, Giovanni. Amém. Obrigado. Amém. Obrigada. Lindo, maravilhoso. Obrigado. Até mais, gente.